Olá, olá! Estamos começando mais um episódio do Mundo Imobiliário e hoje eu e o Marcelão aqui, ó, temos o orgulho de apresentar e ter uma conversa muito bacana com um dos fundadores do Cigav 360, um cara aí que entende muito do mercado imobiliário, sabe exatamente o que o corretor precisa e ele vai hoje passar algumas informações cruciais para a gente aqui. Então acompanha aí. E eu estou aqui com o Rodrigo de Brito. Nossa, acertou o nome, direitinho. É o cara. Acertei? Curtinho, Curtinho, né? Se apresenta pra gente aí, Rodrigão. Obrigado. Primeiro eu queria agradecer o convite de vocês. Eu tô acompanhando aí o podcast, né? A forma que vocês estão conduzindo o negócio. O mercado imobiliário, um dos nossos propósitos é justamente ajudar empresas que querem transformar o mercado, seja com corretor, seja com incorporadora, seja com pequenas e grandes imobiliárias. A gente vem com isso já há muitos anos. Graças a Deus tem dado certo. Então, obrigado aí e contem com a gente no que precisar para fazer esse negócio crescer. Me apresentar muito rápido. Se eu for contar a história aqui, vai ter história triste pra caramba. Não é desde a infância, não. É só se apresenta legal, aí. Quem é você, o que você fez rapidinho. Pitch de vendas. Pitch de vendas. Vamos lá, 30 segundos. Aliás, uma coisa legal, eu participei de um Startup Weekend uma vez só, eu era o cara mais velho de todos. Nossa. Moleque bom pra caramba. Então você tem que falar ali, caramba, como é que eu vou falar com esses moleques aqui? Os moleques tudo ninja. Não, faz o pitch do seu negócio aí. Caramba, pra eu falar, tem que falar meia hora. Não tem meia hora, não, tem 30 segundos. Legal pra caramba. Então aí você aprende a dinâmica que hoje é esse mundo que a gente tá vivendo. Então, pitch de vendas. Nós somos uma empresa focada no mercado imobiliário, tá? Nascemos como uma software house pequena, que era multimercado, desenvolvia software de padaria, software de consultório médico, desenvolvia software de tudo. E em algum momento, escritórios de advocacia, tinha um monte de nicho. E de alguma forma acertamos a mão no mercado imobiliário, foi crescendo, até o momento que a gente teve que falar, vamos focar especificamente no mercado imobiliário. E desde então, começamos no mercado secundário, mercado de terceiros, depois partimos para o mercado de lançamentos, mercado primário, com duas soluções. Era engraçado, era dois softwares separados que se falavam entre si, mas dava coisa errada para caramba. Em dado momento a gente juntou tudo e aí viemos acompanhando toda essa jornada do mercado que foi mudando, indo para as houses, né? A primeira house do mercado, a gente que criou o software, na verdade a gente nasceu dentro de uma house e depois fomos para a primeira, para a segunda. Aliás, uma particularidade aqui, uma coisa legal compartilhar com vocês. Semana passada eu recebi a ligação do nosso segundo cliente do Cigav. Nossa. Que vendeu a empresa em dado momento. Legal. E agora criou uma nova empresa e toca o meu celular. E aí eu falei, caramba, você ainda tem meu celular? Eu falei, pô, Rodrigo, você acha que eu não ia ter? Pensa no cara que sofreu com a versão lá velha do software. Foi muito legal. Foi um presente assim mesmo de começo de ano aí. O cara foi a cobaia. O segundo. Rodrigo, E ele era multimarca, então ele foi no multimarca. O nosso primeiro foi uma house e o segundo era uma multimarca. Então, assim, o que a gente achava que a gente era bom pra caramba, a hora que foi pro segundo era tragédia. Não funciona nada. Regra pra tudo quanto é lado. Meu Deus do céu. Deixa eu te perguntar um negócio. Assim, eu achei interessante quando você falou assim de ver o negócio crescer, né, cara? E aí, me diz um momento que você falou assim, puta, essa bagaça vai dar certo. Porque todo empreendedor no Brasil só se fode, desculpa a expressão. Tá certo. Não pode falar se fode aqui, né? Não, se fode, não só pode. Se quebra. Depois o Marcelo corta. Corta nada, põe no ar. Normalmente o cara, ele tem uma boa sacada num momento errado da vida, e a gente até tava falando assim, pô, tive uma ideia legal pra caraca, mas o mercado não tava preparado pra isso. Em que momento você falou, meu, vai dar certo, eu vou virar uma puta empresa animal, como o Cigav é hoje? Em que momento? E aí, de forma bem curta. Qual foi o set? Você fala assim, puta, um cliente legal, um puta negócio, o mercado tá... Acho que eu vou até na mão contrária. Eu vou tentar ser humilde aqui, porque acho que é a verdade. Não, você não precisa de humildade. Mas é a verdade. Né? Como a gente atendia vários segmentos, e aí era muito complexo você entender do negócio do mundo. Como é que você vai entender de médico, de advogado, de não sei o quê. E com o mercado imobiliário, a gente teve alguns apoiadores que fizeram, que foram trazendo clientes. A decisão foi mais assim.
o que tá dando errado? Não é nem isso, Legal. isso aqui é bom pra caramba, eu sou um gênio, Legal. inventei esse negócio, nada disso. Mas tinha muita coisa dando errado. Meu telefone toca 10 vezes por dia, 9 vezes é por causa de cliente avulso, e o da imobiliária tá indo bem. Pô, Vou atender da para de fazer imobiliária. isso aqui Aham. e foca ali. Foi exatamente por isso. A decisão foi mais do que não fazer do que o que fazer certo. E aí, nesse momento, então, surgiram alguns embaixadores no mercado imobiliário, que é essa linguagem que se fala hoje, né? Boa Embaixador. palavra, boa palavra. O cara que é uma prova social animalesca, que fala, meu, esse menino é Vai com inteligente, esses moleques. ele vai precisar de um incentivo, de uma mentoria, e foi isso que aconteceu. E aí uma coragem também que a gente teve vamos investir tempo, como não tinha grana, Uhum. vamos investir tempo Muito legal. ouvindo esses caras bons. Pô, se você for por aqui, tem o outro fulano ali tá falando tal coisa, esse aqui também entende pra caramba, a empresa tá grande, tá. Vamos investir nossas horas fazendo isso, né? O Legal. meu sócio hoje, todo mundo conhece, o Adriano, comprou a ideia e vamos fazendo, se os caras estão falando. E aí a gente deu um salto muito à frente dos nossos concorrentes, Muito legal. porque a galera enxergava até aqui, só que os executivos já estavam aqui em cima. E a gente fala, pô, a gente tá falando com esses caras aqui em cima, vamos ouvir os caras. Legal. Ao invés de tentar inventar, Hum. vamos seguir ouvir o cliente. É uma coisa que eu falo isso para todo mundo em qualquer negócio que você tenha. Ouça o seu cliente. Quando você ouve seu cliente, aliás, você até falou de uma frase, né? Para mim essa é uma Sim. frase. Ouça o seu cliente que você vai dar certo. O cliente ensina muito. Tive isso no varejo, tive isso em muita coisa. E aí, nesse momento, foi até uma dor, né? Não é nem uma dor, foi mais uma dificuldade. Só virar para aqueles clientes que não iam mais ser nossos clientes, Aham. não vão mais te atender. Tem que ter coragem pra fazer isso, né? Pô, e o Eliminar metade dos dinheiro? clientes. E os boletos? E os boletos Cara, é assim, É. o Cigave 360, ele é ele era só cigarro, não era nem cigarro o 360. que é o Cigave hoje? De forma curta e grossa. Ele é uma plataforma de ponta a ponta que atende qualquer necessidade do mercado imobiliário. Não posso chamar de CRM. A gente é classificado como CRM, Ok. é mais fácil explicar quando Tá você bom. fala em CRM, Aham. Ok. Tá. Mas se a gente for comparar, vamos falar de empresas gigantescas, vamos falar de Salesforce, vamos falar de TOTUS, Uhum. Ok. de Dynamics, são caras bem gigantes, Ok. que se classificam como CRM. A TOTUS, por exemplo, é um grande ERP, que não tem o CRM. O Cigave, ele vai desde o momento lá de captar o cliente, conversando com rede social, RD Station, etc, Sim. etc, até o momento do cara comprou, pagar comissão, gerenciar boleto, etc, etc. Ele tem um gateway de pagamento também? A gente não tem o nosso próprio gateway de pagamento, mas a gente tem parceiros nossos Ah. que são muito próximos, Que que fazem fazem exatamente isso, mas para o usuário é transparente. Entendi. Entendeu? Legal. A Play to Sell, por exemplo, que é uma empresa de gamificação, Aham. do amigão nosso, Felipe, um abração, Felipe. Começou com gamificação e hoje tem a P2Pay, que faz o gateway de pagamento, etc, etc. O cara aperta o botão, vai apertando próximo no cigarro, chega lá na P2Pay e cai na conta do cara o dinheiro. Ninguém sabe o que aconteceu. Top. Legal. E hoje o Cigave, ele tem, então, parceiros também que fazem todo... Vários. O nosso ecossistema é um ecossistema muito grande. Não, porque é legal a gente entender isso, né? O que o Cigave faz, né? Qual a solução que ele entrega e qual a vantagem da pessoa Isso que eu ia falar. ter Exato. o Cigave. Boa. Porque eu posso ter um monte de CRM no mercado, né? Mas Sim, qual que é a sim. diferença, a É porque vantagem? o Cigave. Boa. Por que o Por Cigave? que o Cigave? Boa. Por que o Cigave? E aí, quando a gente resolveu virar a chave de Cigave, que era sem o I, para Cigave 360, Aham. foi justamente assim: a gente desenvolveu toda a cultura de ir ponta a ponta, e eu posso afirmar com propriedade. É o único software que atende o mercado secundário de imóveis de terceiros, que é um mercado muito importante a se prestar atenção, Uhum. assim como atende o mercado de lançamentos, que também não para, e parcerias, e integra com outros softwares. A gente tem assinatura digital própria, inteligência artificial própria, que é a nossa Vitória, né? A gente chama de Vitória. Aham.
Por acaso o nome do meu filho é Vitor. A gente queria dar o nome de Um abraço, Vitão. Vitão. Aniversário dele sábado, faz 12 anos. Ah, que legal. E da Tainara também. Olha, mesmo dia? Mesmo dia. Olha, Mesmo dia. feliz aniversário pros dois aí já antecipado. Vai que eu não vejo vocês no dia. E aí, tá, já que a gente vai ser convidado. Já que ninguém pra falou festa, nada de né? festa. Não, ia ser no Hotel Transamérica, derrubaram o Hotel Ah, Transamérica. vai ser o Beyond agora. Vai ser o Beyond. Lascou. O Beyond, nosso cliente. Beyond, nosso cliente. É cliente de vocês nosso mesmo? cliente. Nosso cliente. Ah, que legal, olha aí. Nosso Ó. cliente, nosso cliente. Altíssimo padrão. Sim. Aliás, um abraço pro pessoal do Beyond, Bossa Nova Sotheby's, outro clientão nosso, que participa desse mundo junto conosco, Aham. de surfar no mercado de alto padrão secundário e surfar no mercado de alto padrão do mercado de lançamento. Primário. Legal. E o Beyond é um ícone, Sim. né, agora. Foi um desafio para nós bem grande aí de customização de software. Não vou nem ficar falando tecnês aqui, porque dá para viajar na maionese. Cara, deixa eu te perguntar um negócio. Não, só para te responder a pergunta, você falou por que esse GAV, né? Então, eu sempre classifico nisso. É a única plataforma de verdade que faz de ponta a ponta e nos dois mercados. Então, isso é um diferencial gigantesco. E acrescentando um pouquinho mais, a gente tem a mente muito aberta para ter parceiros, por mais que às vezes a gente integra com ARPs que são investidores em concorrentes nossos, mas a gente está lá junto com os caras. Legal. A gente integra com um chatbot, e a gente, por mais que a gente tenha o nosso, não, mas o cliente fala assim, eu já tenho esse e-mail aqui que eu já estou usando faz tempo, tá. Vamos fazer, vamos Sim. integrar, a gente quer entregar a experiência boa para o cliente. Tá? A dor é dele, o nosso papel é resolver a dor. Então, mas quando você fala do cliente, então você citou caras Big Fives aí, os gigantes. Quantos clientes você atende hoje, jurídico, PJ? Sei lá, 400 caras, Quantos corretores dentro da sua base? 60 mil. Percentualmente, quantos são pequenas e médias empresas? Não estou falando em Dos faturamento, estou corretores. falando em volume. Não, é legal essa sua pergunta. Não, porque a Caramba. pergunta Essa tem pergunta é muito muito da nossa importante. audiência que deve ter gente na casa lá pensando, pô, sou uma imóvel pequena com 10, 15 corretores, Não. eu não tenho estrutura para consumir esse Poxa, gado. cara, Marcelo, você Eu acho que isso é importante deixar verdade. claro para a 10 galera. comentários que você está fazendo. 10. Entendeu? A gente, na verdade, a gente nasceu, vou falar pequenos, parece até pejorativo, a gente nasceu nos pequenos. Legal. Lá quando a gente nasceu no mundo de terceiros, era imobiliáriazinha de bairro. O grande desafio era convencer os caras a usar algum sistema. Legal. Não era usar o nosso. Sim, sim. O cara, não, putz, meu papelzinho aqui tá beleza, eu tenho aqui um Ficha. Excel, fichinha, que tá tudo resolvido aqui, tá tudo certo. O grande desafio era esse. Ensinar o pessoal a Ensinar usar. a pessoa. Então a gente aprendeu demais, mas demais com esses caras. E nunca largamos isso. Legal. Vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu ontem. Um grande amigo meu, que mora onde eu moro, tem uma imobiliária que é uma referência pequena, 14 corretores. Que é referência na região, porque ele é super eficiente, etc. E ele tinha esse seu pensamento. Seu pensamento não, esse pensamento que você levantou. Sim. Pô, Cigave, cara, veja o Cigave aí, vocês estão voando, Sim. não sei o quê. Rodrigão, como é que eu faço para contratar? Mas não tem essa grana, né? Você atende, como você falou, Iver, Parque Global. Falei, cara, esquece. A gente tem produto para atender Todo tamanho. qualquer tamanho, desde o cara que trabalha ele e o filho, tem vários, aliás, são assim. O pai é advogado, o filho começou a ser corretor e tá vendendo lá, tá ganhando dinheiro. Imobiliário de 4 corretores, 10 corretores, 100 corretores, 1000 corretores. Tem de tudo. Top. De tudo. No mesmo software. Uma coisa que a gente não abre mão, Uhum. o que a gente faz é limitar para o tamanho da empresa, de acordo com o bolso do cliente. Falar, pô, esse recurso aqui eu não preciso. Não preciso ter uma assinatura digital com 1000 contratos por mês, porque eu não vendo 1000 imóveis por mês. Sim. Tá bom, então você vai ter o de 20. O outro fala, putz, mas eu preciso de 2000. E assim vai. Bora. Assim Legal. Bora. Qual que você acha que é a importância de um CRM, ou no caso do seu que é muito mais completo, na vida de um corretor? É como se fosse um copiloto para ele? Você acha que é um negócio que é necessário? Cara, a gente tem... Eu posso falar de 2 cases, assim, muito... que me marcaram demais. Para mim, o CRM, ele é um método de trabalho. Começa por aí. Esquece o cigarro. Conceito. Sim, conceito. E eu lembro que lá atrás, quando a gente começou, então a imobiliária
bem famosa em São Paulo, Coelho da Fonseca. Sim, conheço. Nos contratou. Pô, Coelho da Fonseca, né? Cresci admirando esses caras. Era gigante. Só que tinha uns caras lá que os caras já vendiam pra caramba. Uns senhorzinhos assim, eu era novo, sei lá, tinha 20 e poucos anos. E os caras vendiam pra caramba, eles não acessavam o software, não sabia nem a senha dele. Só que o cara tinha a vida dele de uma organização Uma agendinha. Uhum. que ele era implacável naquilo. Aqui o Rodrigo Pinheiro assim, o Marcelo Benassi assado e o Rodrigo de Brito não sei o quê, e papapá. Os caras faziam direitinho. Falei, pô, isso aqui é CRM. É CRM de verdade. Isso, mas lá atrás, como eles eram já, não queria aprender tecnologia, que se dane. A gente está meio no meio do caminho, né? A gente pegou, não tinha tecnologia, foi obrigado a usar tecnologia. E aí, quando começou a evoluir, porque daí o nível de integração com o portal, internet, esse tipo de coisa, começa a vir lead de tudo quanto é lado, Instagram, tinha que automatizar isso. E aí o Cigav, obviamente, surfou essa onda, automatizou esse negócio inteiro. E junto a isso, como era muita coisa, e aí de novo vou citar a PlayShell, parece que eu combinei com o Felipe, eles começaram a gamificar o negócio. A empresa, uma startup, vamos gamificar aqui o Cigav, o que o cara tá fazendo, o que o cara não tá fazendo. Eles nasceram com um joguinho, e tinha gente que era bom pra caramba no joguinho, mas não vendia. Aí o cara falou, mas o cara é bom pra caramba no joguinho, joga, mas não vende. Eu falei, o cara não vende porque ele não usa CRM. Ele não anota, ele recebe 300 leads lá e ele Não atende. não atende, ele não se organiza, etc. Quando os caras começaram a ler essa informação de eu tenho que atualizar o software, ele tem que ter indicador, os dashboards que a gente criou no Cigav, FAQ que está vencendo, FAQ que não está vencendo, o cliente está nessa etapa do funil, e assim, se não acontecer tal coisa, vai sair da tua mão, vai para outra, não sei o que. E tudo isso é automático, né? Uhum. O cara falou, pô, tem que me mexer. Não adianta só eu ser bom no joguinho, não adianta só eu receber Sim. lead aqui. A gente teve demanda de cliente, que é um negócio até inteligente. Um cliente nosso falou assim: eu quero limitar o número de lead que eu gero para o meu corretor. Se eu gerei 20, eu não gero o 21º. Porque ele é incapaz, De atender. que é impossível. Sim. A gente não dá conta. Aí o cara falou, não, eu quero 20, 21, 23, e a gente fala, pô, mas para o Cigav isso não importa. Não, tem que pôr a trava. Colocamos a trava. A performance foi assim, Nossa. de vendas. Então, assim, ó. Porque o cara se organiza. Sim. Isso é o CRM. E o se organizar é o tema que me seduz já há anos no mercado imobiliário, é administrar a jornada do cliente, entender o processo, que você não tem capacidade de memorizar ou de registrar tudo que vai acontecendo contigo. Eu preciso de uma plataforma que ajude nisso. Então, Perfeito. para o corretor que está em casa, a primeira característica quer vender mais, você não precisa só de um volume grande de lead. Você precisa gerenciar bem o relacionamento com o cara, e o CRM é a grande plataforma para isso. E você sabe que eu respeito pra caramba a sua opinião nesse sentido. Você já falou isso algumas vezes. O corretor, ele pede lead. Isso. E às vezes não é nem o corretor, às vezes é o gerente, porque ele tem que se comprometer lá com o corretor, Com a equipe. com a equipe. Sendo que, se ele olhar o WhatsApp dele de gente que ele não atendeu, se ele olhar a base deles de clientes que ele já parou de atender, Parou de dar follow? você tá louco. Follow up? Tem cliente pra caramba. Tem cliente pra caramba. Ele está sempre preocupado com o novo, Sim. com o novo. E esquece do que já A tem na gente tem base. um módulo já passou. no Cigav que o pessoal chama de oferta ativa. Aham. Esse oferta ativa, via de regra, como funcionava antes? Comprava-se base de dados, seja de onde for, imputava no software, importava lá e o software começa a distribuir. Vai um para outro, pá. Com a LGPD, isso Caiu. mudou a regra. Só que já existia uma base muito grande, tem muita gente que veio interessada, que o próprio cara já deu opt-in lá, etc. A gente respeita todas as regras Aham. de LGPD, etc. Os caras falaram, então vamos aproveitar essa base que a gente já tem e fazer um... Daí começou a chamar de rescaldo. Vamos olhar a base que a gente já tem, vende toda hora. Vende, às vezes você ligou, você não vendeu, Aham. daí por algum motivo veio para mim e eu também não vendi, caiu no Marcelo e ele vendeu.
É o que a gente fala, né? Que o cliente, ele normalmente tem uma jornada, né? E a jornada de compra, ela pode ir ali até 18 meses, né, Marcelo? De 12 a 18. É, de 12 12 a a 18. 18. Sempre, Sim. sempre. Então, Às Às vezes o cara vezes- fala, pô, eu vendi aqui, caiu aqui, vendeu. Não, Vendeu, não. não. Tá, meu. já tava ali Não rodando vai. bastante A tempo. frase forte aí é cliente não se perde, cliente se abandona, né? O corretor tem Você insistido desiste. nisso. Você desiste. É A galera real, o cara desiste. Desiste. Então, assim, o que a gente tem que entender, e aí que o Rodrigo está dizendo, é muito importante você ter o conceito do CRM antes da instalação do SIGAV 360. Porque eu conheço o SIGAV 360 ao ponto de dizer que tem um bando de empresas que utiliza a plataforma e não utiliza Usa o metade. recurso. Usa Entendeu? metade. E é isso para o executivo, Rodrigo, que eu acho que é importante, a gente está falando de corretor, mas é importante para o executivo entender a radiografia da empresa. Então, Estou investindo R$500 mil em marketing, mas efetivamente o que está acontecendo com o lead número 1344? O cara vai lá na base, ó, tá na mão de João, o João fez o atendimento em tanto tempo, o produto não era o produto A, efetivamente se enquadrado para esse cara era o produto B, tá tudo rodando dentro do CRM. Então é importante deixar claro que a ferramenta ela é E para ajudar, forte, agora tomar falando dos decisão, executivos, são ferramentas mais recentes do SIGAV, que a gente criou um BI estratégico, aí é para executivo mesmo, né, do nível de gerência para cima, mas quem usa mais é diretoria mesmo. Obviamente, o corretor que ele quiser para ele vai ajudar, mas ele consegue fazer sozinho com o próprio BI do SIGAV, sem esse módulo adicional, e a inteligência artificial. Porque uma das coisas que a gente começou a notar é a velocidade de atendimento, seja na pequena empresa, seja na grande empresa, ela é impactada. Você vende melhor quando você atende muito rápido, né? Isso aí o Marcelo fala até nas consultorias dele aí. Só que você tem que ter muita gente para você atender todo mundo muito rápido. Você não vai conseguir atender todo mundo muito rápido meia-noite. Depende do lugar que você vai vender. E não precisa ser alto padrão, não. Às vezes você vai vender um estúdio na Vila Olímpia, que é um carinha que vai comprar lá, jovem, que trabalha no mercado financeiro na Faria Lima ali. Sim. E ele fala, pô, eu chego em casa meia-noite. Só vou pesquisar esse negócio meia-noite. Não vai ter ninguém para atender ele. E a Vitória, ela começa a atender com maestria, não só com informações do imóvel, já começa a mandar planta, já começa algumas coisas que tudo isso está dentro do software, mas também com informações. Tem qual é o metrô mais perto? Qual o hospital mais perto? Tem escola boa? Porque eu vou casar. Ela já começa a dar esse primeiro atendimento. Legal, top. Então, você acha então que o corretor que anota ainda tudo no post-it, ele vai desaparecer? Não, porque assim, tem gente que é organizada, esse né? Sim, não, é que hoje em dia, nesse mundo maluco que a gente vive, beira o impossível. Né? Né? Eu, por exemplo, já abandonei o e-mail. Se você quiser ter alta performance, então... Você tem que ter uma ferramenta tecnológica. Então, Rodrigo, mas aí, ó... De preferência o cigarro. A gente tem visto muito movimento de IA o tempo inteiro aí, né? Então, de Gemini, ChatGPT, pouco importa. Para mim, na sua interpretação, IA já é fato ou é futuro? Não é fato. Simples. Fato. Por que você acha que é fato? Uma coisa assim, porque ela te economiza muito tempo. Não, a pergunta é diferente. Ela já acontece? Já acontece. Com a IA, as conversões de clientes? Já. Ok, e aí a pergunta mais profunda é... E aí só um parênteses aí, Marcelo. Tá. Mas você usar uma só delas, não adianta. Não. O que importa é se é a Vitória ou se quando você fala de uma Vitória, quando você fala de concorrentes, aí, não vou nem falar concorrente, vai adapta.org, por exemplo, que é gigante. Sim. Ela não combina uma. Sim, combina uma. Combina 20. Isso. A gente combina 12. Tá bom. Combina 12. Não, mas é coisa pra caramba. Mas a pergunta era um pouquinho mais profunda. Mas o corretor que já começou ali, o corretor, o gerente, seja quem for. Isso. Vou bolar já meia dúzia de... Usando um chat gratuito lá. Sozinho, gratuito. $20 lá, o TT de $20 que é bom pra caramba. Já tá na frente. Ok. Já tá então é isso. Então o recado é esse. Já tá Beleza. Vamos em frente. É tecnologia. E o que você acha desses caras que fazem... transforma a própria foto em desenho e que coloca no Instagram? Borboleta, butterfly, English, butterfly. Já vi isso. Não, então, mas a pergunta dele é parece louca, que ele tá carregando 400 quilos lá, 40. Aí o cara transforma a própria foto em desenho e coloca no Instagram. Piada interna aqui, galera. Piada interna. Cara, não, eu acho legal sim, tá? Claro que tem que ter uma dose,
Sim, não Lógico. vai usar o chat GPT pra qualquer coisa, Pô, pra né, brincadeira. você deixar, só pra brincar. ficar mais bonito, ficar com Aham. um terninho mais legal, não sei o quê. Aham. Mas com certeza você consegue te ajudar para quando você quer mostrar sua imagem. Pô, tirei uma foto aqui legal que eu tava na praia. Queria pegar essa foto aqui e colocar eu de terno. Aham. Pô, a IA faz isso assim, Na você hora, né? faz na hora e fica legal. Então, eu acho que a grande sacada da IA é que a IA ajuda o cara a pensar, velho. A gente Você tem que saber perguntar. a gente tem um que saber tipo. bater Então, mas nela. não é só o prompt, Não, né? é. A gente tem percebido, muitas vezes, como, antes da gente começar aqui, até comentei contigo que eu não faria mais nada sem mentoria. E eu tenho muitas coisas que eu vou pra IA e pergunto, ó, cara, É isso, o que eu é faço? isso. Pra você ter ideia, outro dia eu recebi uma mensagem de um cara, uma mensagem desagradável, e aí eu falei, porra, cara, como que eu vou responder essa merda? Aí o que eu fiz, cara? Eu coloquei a mensagem do cara na IA, eu expliquei qual que era o sentimento que eu tinha, Ela e falou, falei demora pra ela, 10 minutos para responder. chorei falei pra ela assim, ó, dá uma resposta legal baseado nesse conto. É isso, sentimento aqui. Meu irmão, na hora que ele escreveu, porra, Você respirou, surreal, você falou, vou velho. correr 10 quilômetros, Mano. depois eu respondo. Copiei e mandei, velho. Caramba, Copiei e né? mandei. É isso mesmo. É. É isso Então mesmo. essas coisas são importantes. Deixa eu te perguntar, cara. Você é corintiano, né? Sou corintiano. Título do Ninguém é perfeito, né? um novo, Ninguém é um perfeito, novo mas título, eu sou muito corintiano. um novo título Corinthians ou uma puta viagem? Ah, não tem. É uma viagem. Pra onde? A Ver próxima. o Corinthians jogar. O Corinthians eu vou toda hora. O Pra Marcelo, onde? que o Marcelo me conhece, sabe que eu adoro Pro viajar, Japão, cara. Pra onde? Pra O onde? Mundial do Corinthians. Mundial do Corinthians. Não, cara, putz, acho que a próxima viagem que eu quero fazer já está programada, na verdade, né? Eu vou fazer 50 anos, eu quero ir para Santiago de Compostela. Olha que Vai fazer legal. o caminho? Eu vou fazer meio caminho. Meio caminho. O caminho é longo, né? É, O né? caminho é bem longo, bem longo. Tem que estar preparado fisicamente, mentalmente, financeiramente. E aí, 30 dias fora, desconectado do mundo. Nossa, cara. E aí, na hora que você faz isso, você tá dizendo para mim o seguinte, cara, ó, eu construí uma riqueza, eu construí um império. Na minha visão, em CRM, vocês Não, efetivamente não, são. seu império. Mas É que de onde vocês veio, se são- for comparar de onde veio, Isso, chegou assim. é uma questão de eu sou bonito hoje pra caralho, mas depende, né? É, Se se colocar o você partiu, Giannichini né? do meu lado aqui, lascou, né? colocar o Jorge Clooney, né? É, Cê- ou o Bruno Lopes, né, meu? Que é o brother. Abraço, Brunão. Bonito pra caramba, mas tem que ver de onde partiu. Não, partiu. Mas é uma questão de referência, mas assim, você até foi propositar essa pergunta porque eu imaginei que fosse alguma coisa assim a sua resposta, mas é muito louco isso, né? Pô, eu alcanço o sucesso e aí em algum momento uma forma de realizar o sucesso é investir na minha vida através de um autoconhecimento, que você vai fazer uma parada que não é a distância, Sim, sim, sim. é um autoconhecimento. Você fala assim, porra, cara, é porque para mim quando eu transformo tudo que eu tenho em algo que não é tangível, que é memória, né? Porque o que você vai fazer é Não, memória. que é o que eu falo da viagem. O que Viagem você vai fazer é memória. É. Conhecimento, E, é e, coisa que ninguém tira de e você. é muito louco, porque eu fiquei E é imaginando você nessa viagem, né, cara? Sem smartphone, vai ter que andar com o Capa da smartphone tecnologia, natural. Nem me fala isso. E aí vai ter uma Meu prancha de coração já surf. começa a E aí palpitar. vai ter uma prancha de surf escrito. Aqui Tem internet. Se tiver, tem sorte. Não, Meu um amigo Deus meu do céu. começou com essa história, cara, fazendo pra Aparecida do Norte. Nossa. Aliás, Daí é pra legal pra Santiago caramba. de Compostela Não, mas é é um legal. bom rolê. Mas é um bom começo, É um bom cara, começo. é sério. Aliás, É um bom um espetáculo começo. que eu indico muito é o Fé no Flow do Murilo Gun. Hum. Comentei de você, ele é da Granja lá também, então ele é um Ah, cara legal. zen pra caramba, tá cara inteligentíssimo. E ele começou com esse espetáculo dele, é como você se autoconhecer, o espetáculo é muito legal. E ele conta dessa experiência dele indo pra Aparecida do Norte. Cara, todo acelerado, já com grana, não sei o que, bem pra caramba na vida, e dado um momento, ele vai numa palestra e conhece uma mulher lá, acho que do Chile, do Paraguai, sei lá da onde. E a mulher fala, pô, já vi uns podcasts seus, não sei o que, já vi coisa sua aí na internet, mas, cara, você é muito acelerado, você não para de mexer sua perna. Ah, é verdade, não sei o que. Daí começou a ficar amigo da mulher, daí um dia, ele querendo se reencontrar, aí acho que o pai dele falou assim, quero fazer o caminho da fé, chama Caminho da Fé. Vai pra Aparecida do Norte, mas vai pra Aparecida do Norte. Não, o amigo dele de casa, daí ele chamou o pai também. O que é esse Caminho da Fé? Não, você vai pra Aparecida do Norte. Como? Andando. Mas andando? Andando. Pela Dutra. Nossa. Então, cara, só a hora que você começa a andar, você demora 4 dias pra chegar lá.
caminhão, caminhão, caminhão. E aí as pessoas começam a separar. Você não Aham. fica, você não vai conversando igual a gente está conversando aqui. É você com você. Isso. Sim. Boa. Você E é o que você vai ter. apaga a sua mente. É o que você vai ter em Eu acho que Sete espero. horas de Compostela. Pô, você falou de entrar no eixo, cara, assim, numa frase bem curtinha. O que que te desequilibra? O que que se faz você virar o Hulk com os clientes, com os contatos, com as pessoas? O que que é algo que te incomoda demais quando você Putz, cara, vê e é acontecendo? uma coisa que eu preciso até melhorar na minha vida. Injustiça. Ok. Eu sofro muito. Eu meio que saio do eixo mesmo. Ah. Quando eu vejo alguma coisa injusta, Com você ou com os outros? seja com quem for, No mercado imobiliário, você já presenciou isso ou não? pra caramba. Um exemplo. Ah, gerente, Bolada nas costas. bolada nas costas, favorecer o amiguinho. Nossa, Pô, é mercado imobiliário, né? Cara, Tem muito. Isso sabe? judia. E a tecnologia, graças a Deus, começou a ajudar isso. Isso que eu ia falar. Sim, sim. Que Ah, antigamente pra você provar que o é. focinho do porco não era tomado era difícil. Hoje em dia, até com a nossa IA, Aham. é uma das coisas que a gente preserva. Porque Ah, você fala, bacana. pô, a IA é legal, ela começa a ajudar ali, responde, não sei o quê. Mas no final da história, ela entrega num corretor. Sim. Ela até poderia, talvez, se for um cliente muito, 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 muito pronto, vender. Mas o nosso mecanismo hoje, a gente até faz o SDR, ela vai, liga, manda mensagem, mas no final ela entrega numa roleta para quem está pronto Legal. para receber. Porque seria injusto Sim. não preservar esse cara que está lá trabalhando pra caramba. Top. Legal, legal. Agora há pouco a gente estava falando de mentoria, né? De ter mentor, de IA, não sei o quê. Você tem mentores? Você tem um mentor? Ou você tem alguém em quem você se Conselho. inspira para fazer o negócio acontecer? Cara, eu faço parte de alguns grupos de empresários, né? Que Aham. tem mentorias profissionais, o G4 é um deles. Ah, legal. Aliás, o Marcelão também fez Uhum. G4 lá, fiz mais alguns módulos do G4 recentemente. Não é tão constante, Uhum. só que tem algumas pessoas que orbitam, Sim. até na nossa vida aí, que são alguns mentores e de segmentos até diferentes, porque às vezes você tem que sair meio da bolha, né? É verdade. Pô, mercado verdade. imobiliário, respiro. Tem um monte de cara bom nível, Uhum. altíssimo, mas em outros mercados também. Né? Que é um cara que eu me inspiro pra caramba, é o Adib da CIMED. Sim, é um cara que. Monstro. É um Cara, cara fera mesmo. trabalhador, É. humilde, por mais que tem dinheiro a dar com o pau. Mas o cara vai na rua lá entender como é que o feirante compra remédio. Sim. Vai na farmácia perguntar para o atendente as dificuldades. Esse tipo de coisa eu valorizo muito. Uhum. Legal. Eu acho que é assim que a gente aprende. Falo isso pro nosso time até. Você quer entender as dores dos nossos clientes? Tem que ir pra rua. Cara, vai na rua. Exato. Vai na imobiliária, escuta a ligação, vai no plantão. Não precisa ir todo final de semana. Mas vai um dia. Um dia você tá louco. É viver a experiência. é uma né? faculdade. A gente faculdade. conversou sobre isso recentemente até, né, Marcelão? Sobre viver a experiência. Como a gente trabalha muito com corretores e tudo mais, viver ali o dia a dia junto com o corretor, isso é muito importante até para a gente saber exatamente o que apertar, qual parafuso apertar ali. E você fala, às vezes você fala que o cara aqui tá aqui em cima, Sim. os capitals da vida, aí, investidor, imobiliário, tá. A realidade dele é uma. É uma O diferente. cara dono da imobiliária aqui que Não, que você vai vende pra apartamento é outra, completamente. Cara, mas, o ó- cara nem sabe o que é esse capital que esse cara tá falando. Ontem eu tive uma experiência muito interessante. Eu fui numa imobiliária em Francisco Morato, marido e esposa, somente, Só os dois dois? corretores na base, Uhum. entregam de resultado no final de ano mais de 2 milhões de reais Ó, que legal. de venda. Uma imob Pequenininha. pequenininha. E o próximo convidado que a gente vai Em entrar Francisco aqui, Morato. o próximo convidado é um cara que construiu riqueza baseada em produtos populares. E aí, qual que é a semelhança entre todos eles? Eu acredito que os grandes players também. Esses caras têm protocolos e eles respeitam o protocolo. Eles não vivem de aventura. Eles vivem de número, de métrica, de estratégia. É isso. Então é importante deixar claro, Rodrigo, para a galera, que o CRM no final é isso. O CRM ele vai te dar um norte, porque antes de você achar alguma coisa, o CRM não acha nada. Ele te mostra só te qual é a mostra, É um realidade. espelho, né? Então é importante Espelho da deixar Ele é a isso. lupa. É, Eu falo, A lupa, é a a lupa. lupa, É, ele ele te dá a realidade, né, É o que o cara? nosso BI hoje ele é uma lupa acima do CRM. É. O nosso BI, Legal. o CRM, ele te mostra aqui, pô, você tem tantos clientes no funil, não sei o que, papapá. Você fala, putz, mas eu tenho ali 300 clientes que estão na fase 2 do funil. Ah, mas eu quero saber, desses caras, quantos tem de 30 a 35 anos,
quantos vieram do Facebook, não sei o quê, não sei o quê. O BI, você começa a cruzar tudo isso sozinho. Aí você dá um nível de organização. Então, o que a gente tem que esperar do corretor é que efetivamente ele entenda métricas, né? É. Ó, se eu conversar com 100 pessoas por dia, a possibilidade, se eu tentar contato com 100 pessoas, eu vou conversar com 20 caras. Vou Desses converter. 20 caras, eu vou gerar 5 visitas a um decorado. Dessas 5 visitas, eu vou gerar 2 passes. Cada 2 passes geradas, eu vou gerar uma venda. É isso. Então, se eu quiser vender, então, 2 vezes, 3 vezes mais, ou eu melhoro o meu processo, ou eu aumento a quantidade de entrada. No final, é isso que o CRM vai te ajudar. E aí, cara, eu acho que muito foda nessa história. Foda pode? E aí eu vou. Pode. Aqui, Eu não sei se foda pode ou Às não. vezes aumentar a quantidade, às vezes até piora. Isso que eu ia falar. Quando você tem essa lupa, você fala, Isso. meu, se eu não tô dando conta de atender 100, por que eu vou ter 200? Isso, exato. Vou rasgar meu dinheiro. Exatamente, não tem como. Não Porque é tem como. mídia cara, sabe? Sim. Eu vou pôr gente pra panfletar, eu vou fazer Instagram, não importa, seja digital, seja o offline. Legal. Aham. Tem que ter a métrica. A palavra que você falou é perfeita, Marcelo. Show. É métrica. Ó, a gente tava falando agora há pouco da CIMED, do G4. Todos esses caras, né, os cabeças dessas empresas, eles são caras que hoje estão muito fortes no digital. Os caras viraram, assim, a cara da empresa e tudo mais. Mas eu vejo que você é mais tímido. Sou mais. Boa. Logo vai. Não, mas você não perguntou. Fala o cara que você quer ser o ídolo. Aham. O Bill Gates. Ah. Você vê o Bill Gates na internet? O pior é que agora ele tá aparecendo, Não, né? Ele tá aparecendo. Eu É IA, cara, não é ele. eu sou old school. O Mark Zuckerberg era bem quieto, mas agora o bicho botou o shape e tá fazendo Então, mas conteúdo acho que até o Zuckerberg. O Zuckerberg é um bom exemplo disso, né? Ele sempre foi um cara low profile, Aham. vou trabalhar e nerd, né? Sim. Sou inteligente, eu me resolvo sozinho aqui. Só que eu acho que quando você põe a cara para falar alguma coisa, por mais que você conheça, você tem que estar preparado. Aham. Você vai impactar muita gente. Sim. E principalmente preparado para uma porrada. Verdade, que a exposição, Você viu o que né? aconteceu com o Thales? Verdade. Tá aí um exemplo. Thales realmente. Puta cara bom pra caramba, trabalhador, Aham. etc. Um dia que o cara falou uma merda lá. Um corte. Ninguém falou. Foi um corte, Ninguém né? falou, na minha opinião, ninguém Aham. falou merda. Já era. Aham. Você aguentar isso, obviamente, uma empresa Do que porte. vai faturar 500 milhões esse ano, aguenta a porrada. Aguenta. Mas você pega uma empresa que é menor, ou Aham. uma imagem que é menor, você pode quebrar a empresa. Então, caras, mas deixou. Eu acho legal. Eu até Não, eu tenho- acho assim, tem tanto esse que eu tô lado. aqui, pô. Então, tem Não. esse lado. Mas eu acredito que tem mais benefícios. Mas claro, é meu ponto de Concordo, vista. não, você tá certo. Você Não, tá certo. é que assim, Você ó. tá certo. Aí tem que saber fazer. Sim, Pra mim, a influência do Rodrigo, ela é nichada pra caramba. Aham. Então, quem o Rodrigo tem que influenciar, ele influencia, acabou. Né? O Rodrigo não precisa ser mentor do corretor do dia a dia, mas o Rodrigo pode ser, na capacidade que ele tem de desenvolvimento, mentor de um executivo de mercado imobiliário. Então, ele é um Sim. cara que, pra mim, é uma sumidade Aham. com relação Obrigado. à inteligência imobiliária. Obrigado. É de verdade. É de verdade. Esse dia eu estava conversando com o Lázaro Carmo, ele falou assim, cara, eu nunca fui digital na minha vida. E aí, Uma coisa que eu tenho. por esse movimento, então, a hora do Rodrigo aflorar pro digital, vai acontecer. Vai chegar aí. Eu tenho já planejado já para esse ano aqui também participar mais de palestra. Legal. A gente vai convidar Vamos pra convidar. ele falar no vem nosso um convite próximo aqui, evento. dá uma palestra aqui, vamos fazer um workshop, não sei o quê, Aham. um debate, esse tipo de coisa, né? Uma Entendi. mesa redonda, seja o que for. Secov, a gente é muito próximo do Secov, Legal. bastante próximo mesmo. Isso começou a acontecer de 2, 3 anos para cá. Aham. Começamos de uma forma muito tímida, um balcãozinho lá e foi indo, mas é um órgão extremamente importante, né, Sim. para o setor. E aos pouquinhos a gente vem caminhando. Né? De novo, é uma empresa que nasceu totalmente caseira, Aham. 100% de investimento próprio. A empresa foi se autofinanciando, Legal. foi criando maturidade para a gente hoje estar aqui conversando com vocês, conversando com executivos de alto nível, trazendo profissionais. Isso é muito importante. A gente investiu muito no time, Aham. né? Nosso Muito legal. time
evoluiu, assim, o nível do nosso time evoluiu pra caramba, pra caramba. E aí, quando você contrata gente boa, isso é outra coisa que você tem que estar preparado. Ah. Porque vai ter gente que vai te cobrar coisa que você não sabe. Vai contratar gente quando melhor. você põe seu filho numa escola melhor que a sua, Ah, e aí vai te perguntar uma lição moleque. de física e você não sabe responder. Já tô Boa. começando a viver isso. Não, mas isso é um problema bom, né? Contratar problema gente bom. melhor que a gente. Deixa eu te perguntar, se você tivesse que dar um conselho pro corretor imobiliário hoje, curto, Se profissionalize. de que forma? Planejamento, tecnologia e principalmente disciplina. Ok. Disciplina. Se organiza. Põe as suas metas ali do dia, do mês, da semana e faz. Vai sair do outro lado. Vai sair do outro lado. Ok. Mercado Eu imobiliário não conheço ninguém que fez isso que deu errado. Boa. Ninguém. Processo, foco. E não precisa ser processo. É processo. Complexo. É um processinho. É o que a gente vai falar. Um processinho aqui. É. Tá aí o exemplo. O cara é bom pra caramba. É. Tá aí o exemplo. É. É processo. E escolher o que não fazer. Quando eu falei lá no começo, né? Boa. Ah, qual foi a ideia que você teve pra fazer isso? Eu falei, não, a ideia não foi o que fazer, é o que não fazer. É os nãos, né? É Abrir difícil. mão das coisas. É né? difícil. Direto saber na- dizer não Isso aqui eu não é. posso fazer. Top. Não vai dar Saber certo. dizer não é o crescimento. Top. Rodrigão, ó, cara, tá muito legal nossa conversa aqui, mas já estamos chegando perto do final Fica já, tranquilo. hein? Já Tranquilo. estamos mirando aqui o final. Mas é legal essa dica que você deu para os corretores, né? Mas me fala uma coisa, cara. Como que você imagina que vai estar o Cigave 360 daqui 5 anos? Como é que vai estar essa estrutura? Como é que vai estar essa empresa? Então, nossa, a gente já tem, obviamente, um roadmap bem grande, para isso eu não posso dar spoiler aqui. Ah, Porque não posso, é verdade. Por questões até de compliance aí. aham. Algumas coisas a gente não conta. Mas se eu for resumir em uma palavra, ecossistema. 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 Legal. Cada vez mais. Porque ninguém resolve tudo sozinho. Aham. Todos que eu vi tentarem, deu errado. Muito Todos. Ah, vou fazer isso, fazer aquilo, vamos montar um depósito de material de construção, porque eu tenho um monte de cliente que compra imóvel. Cara, você sabe cuidar do cara do caixa do depósito? Não vai dar Não certo. vai dar certo. Não vai dar certo. Fechou. Não, legal. Você quer fazer alguma pergunta, Marcelo? Não sei, cara. Na verdade, eu gosto demais do Rodrigo. Né? Ele fala que a crise que eu tenho é que eu sou sincero com ele pra cacete. Pra caramba. Não, Caio, o Marcelo, Qual foi a assim, primeira vez? Primeira coisa que eu falei de forma assim, bem direta, esse cara é quando eu te muito conheci. louco, É? né? E eu não vou te falar, não. Marcelão é doidão. Mas- Muito louco, cara. É. Ele foi numa reunião, na verdade a gente se conheceu através de um amigo em comum. Aham. Falou, putz, tem um amigo meu que também mexe com esse negócio de imóvel. Aí o cara também não sabia direito o que eu fazia e não sabia direito o que o Marcelo fazia. Daí eu chego o Marcelo lá para mostrar e tinha a plataforma plataforma. Acelerar Vendas lá, que era legal. Eu falei, legal, esse seu negócio aí, tá. Aí, e você? Daí ele perguntou para mim, e você, o que você faz? Aham. Aí eu fiquei falando 1 hora de cigarro. Putz, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Daí a gente já tava, toma um café, não sei Já o que, não tava. sei o que. Eu não sei como que surgiu o momento da frase. Eu falei, pô, cara, mas a gente vai se dar bem. Não sei o quê. Alguma frase assim, ele falou, sei não, cara, você tá muito gordinho. Primeiro dia que o cara me viu. Primeiro dia. Pô, esse cara Emagreceu um pouco. a gente pode ser amigo. Eu não sei, você tá meio. Eu falei, cara, esse Cara, cara xarope, Mas sabe o que me mano. incomodou? é retardado. Sabe o que me incomodou? Que dia que você faz aniversário? Não, então, daí o dia do aniversário, mas isso foi outra situação, não, isso foi outra situação. Aí um dia a gente, agora já tava um pouquinho mais amigo, aí eu vou começar a fazer, vamos simular um cadastro aqui. Aham. Marcelo Benassi, data de nascimento lá no software, 24 de outubro, aí 9 da mãe. E aí, como Ah, você assim? tá pondo seus dados aí? Uhum. Pô, eu falei, caramba, você faz aniversário 24 de outubro? Eu também. E sua mãe chama a Vilma mesmo? Me chama a Vilma. Eu falei, E "Caralho, o seu pai chama o quê? mas você continua gordinho. Cara, ia ser Boa. engraçado se a mãe de vocês chamassem Marta. Por quê? Não, vocês não lembram do filme do Batman e do Super-Homem? Não. Não, tá rolando mó treta entre o Batman e o Super-Homem, estão se bofeteando, aí de repente o Super-Homem fala pro Batman que o nome da mãe dele é Marta.
Ficaram amigos. Acaba Acabou o ali. filme. Não, eu lembro do Mas- filme, eu não lembro dessa cena, não é verdade. Eles fazem amizade. Os caras quebram o pau. Não tomei Marta, eu da minha também. É verdade, é verdade. Ficou amigo. Ah, não, é engraçado, né, Nossa, cara? foi engraçado. Aí depois descobriram que era corintiano, aí, Aí virou só melhores faltava amigos. isso. Só Aí- faltava isso. Só faltava isso. pô, mas aqui o podcast hoje também tá monopolizado, né? Só corintiano hoje. É. O Não, Marcelo mas até vai que chegar um palmeirense aí. Ah, tá. Não, Não, o o Marcelo David, até que é- o David que tá lá também, nosso staff ali, é palmeirense também. É mesmo. Não parece, né? Você olha pra ele e você fala, Tem você é cara de corintiano. Corinthians. Tem cara de corintiano. Tem cara de Corinthians. Mas diz ele que é palmeirense. Top. Né? Mas legal, Rodrigão, cara, muito bom, cara. Muito bom Eu que agradeço. conversar pô, com agradeço você. mesmo. Entender um pouco mais sobre como funciona o Cigave, saber o que é. E saber que o corretor hoje ele precisa de um CRM. Que de preferência seja o Cigave, né? Sim, Se não sim. for, claro, vai lá, mas é importante. Não, cara, e aí, sendo muito sincero É. mesmo, às vezes aparecem uns caras aí e falam, pô, Rodrigão, mas eu tô montando, acabei de sair da imobiliária X lá, não Ah. tenho grana, eu vi que tem um de graça aí, concorrente, isso que eu falo, cara, usa, De graça, claro, pô. usa, É. começa. É. Como você tem que Algum começar. é melhor que nenhum, né? Rodrigão, Começa. tem uma galera assistindo a gente aqui. Se o cara quiser acessar o Cigave para chamar lá o seu comercial, para alguém atender, como é que a gente faz? Nossas redes, arroba Cigave360, qualquer uma delas, Tá aí aqui no A gente vai colocar. descritivo. YouTube, Instagram, Ok. Facebook, www.cigave360.com.br. Top. Quem quiser me mandar mensagem aí no direct também, RD Brito, prometo que eu respondo. Eu procuro responder Instagram? todo mundo eu mesmo. Instagram, só tem o Instagram. Ah, tá. Manda bala aí. Tamo Beleza. junto. Tá aberto. Eu pra agradeço novos vocês clientes. aí o convite, Obrigado. de verdade. Eu também gostei bastante. Acho que, como eu falei muito em ecossistema, né? Tem vários outros profissionais aí que com certeza vão estar dispostos a contribuir aqui também. Legal. Vamos aproveitar esse ecossistema, né? E vamos Cara, trazer é uma pra cá a uma galera. do bem, cara. A galera Legal. trabalhadora, a Top, galera top. de franco crescimento aí também. Tem de tudo. Tem gente de urbanismo, tem gente de fintech. Legal. Tem de tudo. O mercado convidar. tá cada vez mais, Vamos mais convidar, abrangente, né? Vamos convidar. Vamos convidar, Fechou. vamos convidar. Beleza? Gente, curta, compartilhe. Obrigado, né? galera. Valeu, galera. Vai lá, segue o nosso canal. Obrigado. Valeu, Valeu, Rodrigão. Marcelão. Obrigado, hein, cara. Valeu. Obrigado. Mundo Imobiliário. Até mais.